Boa tarde, está no ar mais uma edição do Milênio Notícias com as notícias das nossas cidades. Acompanhe agora as manchetes de hoje. Secretaria de Obras realiza trabalho no bairro Bela Vista. Segundo o Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unespar acontece nesta semana. Prefeitura de União da Vitória realiza aperfeiçoamento para funcionários de saúde. E em fase final, obras da Van geram expectativas na população. Essas e outras informações agora no Milênio Notícias. Olá, boa tarde. Vamos às principais notícias pelo país. Um executivo da construção civil é o primeiro empresário a fazer declaração premiada no caso da Petrobras. Júlio Camargo deve contar como funcionava o desvio de dinheiro e de obras para partidos políticos. O nome dele estava num documento apreendido pela Polícia Federal na casa do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Depois, o doleiro Alberto Youssef disse que a empresa pagou propina para participar de obras. A TOI e o CETAL teve contratos de até 4 bilhões de reais com a Petrobras. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou a cassação do mandato do deputado Luiz Argolo, do Solidariedade da Bahia. O parlamentar é acusado de receber dinheiro e favores do doleiro Alberto Youssef. A defesa tem 5 dias para recorrer à Comissão de Constituição e Justiça. O ex-senador Luiz Estevão foi transferido do presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, para o Centro de Detenção Provisória em Brasília. Ele cumpre pena de 3 anos e 6 meses em regime semiaberto. A defesa pede a liberdade, alegando que a investigação sobre o desvio de verbas na construção do Tribunal Regional de São Paulo foi feita pelo Ministério Público. O Supremo deve decidir amanhã se aceita o argumento. A Câmara Municipal de São Paulo exonerou o assessor parlamentar Antônio Pedassi, flagrado cobrando propina de um comerciante ao lado de engenheiro da Prefeitura Roberto Torres. Os dois trabalhavam na CPI dos Alvarás, que investiga irregularidades no funcionamento de bares, casas noturnas e restaurantes. Eles pediram dinheiro para tirar o estabelecimento da lista de irregulares da Prefeitura. O Supremo Tribunal Federal autorizou o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, a cumprir o restante da pena em casa. Dirceu foi condenado a 7 anos e 11 meses de prisão pelo crime de corrupção ativa no processo do Mensalão. Ficou menos de 1 ano na cadeia por ter trabalhado fora e também porque teve bom comportamento. Acompanhe agora as notícias pelo mundo. Os Estados Unidos determinaram que todos os voluntários que estavam na África fiquem em quarentena obrigatória na volta ao país. A enfermeira contaminada com ebola já recebeu alta. Amber Vison foi recebida pela equipe médica de Atlanta. Emocionada, a enfermeira contaminada pelo vírus após cuidar do liberiano morto no Texas agradeceu o tratamento. Ela pediu o apoio de especialistas no combate à doença. Outra enfermeira, Kak Hickox, que voltou da região afetada na África no dia 24 de outubro, foi obrigada a passar 3 dias numa tenda no estacionamento do hospital de Nova Jersey. O isolamento obrigatório gerou críticas das Nações Unidas e de ONGs de direitos humanos. Depois de muita polêmica, Cassie foi liberada para ficar em quarentena em casa. O governo americano afirmou que a quarentena é uma resposta ao pânico provocado nos Estados Unidos pelo médico Craig Spencer. Ele retornou de Guiné há 2 semanas e apresentou sintomas da doença depois de andar de metrô, circular por restaurantes e locais públicos em Nova York. O especialista de 33 anos, que trabalhou numa ONG na África Ocidental, segue internado em Manhattan em estado crítico. Ele recebeu sangue de um dos sobreviventes do ebola para ajudar no tratamento da doença. A Austrália também foi alvo de críticas. O país proibiu hoje voos vindos dos países em surto, Guiné, Libéria e Serra Leoa. O ebola já matou 5.000 pessoas e contaminou outras 10.000 na África Ocidental. 2 vacinas experimentais começaram a ser testadas na Suíça. A previsão é que os remédios cheguem às áreas afetadas no ano que vem. Mais uma manhã quente com poucas nuvens. Assim começou a quarta-feira nas cidades irmãs. Conforme informações do Climatempo, não há possibilidades de chuva e a temperatura poderá atingir os 27 graus. De acordo com o Climatempo, a temperatura máxima prevista será de 27 e a mínima atinge os 11 graus. Para quinta-feira, de acordo com o Climatempo, a temperatura máxima prevista será de 28 e a mínima atinge os 13 graus. Para sexta-feira, de acordo com o Climatempo, a temperatura máxima prevista será de 28 e a mínima atinge os 16 graus.
A Secretaria de Obras de Porto União realizou na terça-feira melhorias no bairro Bela Vista, nas proximidades do ginásio de esportes. As máquinas efetivaram a reconstrução das saídas dos bueiros da Rua Itália. O local foi bastante prejudicado com as fortes chuvas do mês de junho. A obra está sendo feita com recursos próprios. O objetivo é melhorar o escoamento das águas e a restauração desse trecho ao lado do asfalto que chegou a ceder devido ao grande volume das últimas chuvas. Após o intervalo, acompanhe como estão as obras da Avan. A loja da Avan em Porto União recebe os últimos retoques para o grande dia da inauguração no dia 8 de novembro. Com as obras praticamente finalizadas, faltando apenas alguns detalhes, as instalações da Avan receberam a visita do prefeito Anísio de Souza, ao lado do vice-prefeito Aloísio Francisco Salvati, do diretor de trânsito César Viganó e do proprietário da Avan, Luciano Hang. A empresa contará com mais de 8.000 metros quadrados e estacionamento para mais de 600 veículos. E segundo o proprietário Luciano Hang, a Avan será o shopping de Porto União. Além de toda a estrutura já montada, posteriormente contará com 3 salas de cinema. Essa loja será única e é ícone que trará pessoas não só de Porto União e União da Vitória, mas de toda a nossa região. Na realidade, uma loja da Avan traz um status para o município e é isso que está acontecendo. Nós temos certeza absoluta de que, já conversei isso com o vice-prefeito Salvati, de que Porto União será um polo comercial, né? As cidades vizinhas aqui na nossa região, com certeza todas elas virão para Porto União para visitar a Avan, fazer compras aqui. Pela estrutura que vai oferecer aos visitantes e pela beleza imponente, a loja será, sem dúvida, o novo cartão postal de Porto União. E a Prefeitura realiza aperfeiçoamento para funcionários de saúde de União da Vitória. Nesta quarta-feira, 29 e quinta, dia 30, agentes comunitários de saúde, ACS, médicos, enfermeiros e demais profissionais do departamento participam do treinamento no auditório da 6ª Regional de Saúde. O objetivo é instruir aos servidores para que prestem atendimento mais qualificado e eficiente, especialmente frente ao ataque de animais domésticos e peçonhentos. Outro assunto debatido é a saúde do trabalhador. Conforme a chefe do setor de vigilância epidemiológica, Marli de la Lata, é fundamental que os funcionários recebam informações sobre a atualização de protocolos e procedimentos. O aperfeiçoamento permitirá aos profissionais que prestem informações claras e eficientes no caso de uma pessoa ser mordida ou picada por algum tipo de animal. No próximo bloco, acompanhe o quadro Fim de Papo com a Ayrton Laudal. Segundo o Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unespar acontece em União da Vitória. A Unespar realiza em União da Vitória o 2º Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão, reunindo trabalhos e talentos dos acadêmicos. Então nós tínhamos a Semana da Cultura, era um evento já tradicional, 24ª edição, foram realizados 24 anos. Tradicionalíssimo. E tínhamos também a Semana de Iniciação Científica, que eram 2 eventos grandes realizados pelo campus no 2º semestre. Então nós unificamos esses 2 eventos, né, e nasceu o CEP, que é o Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unespar Campus de União da Vitória, que nós já estamos na 2ª edição. O Congresso se tornou um dos eventos mais importantes dentro da instituição, pois ele permite a visualização do aprendizado através dos trabalhos realizados pelos acadêmicos. Então é extremamente motivador nós estarmos conversando com colegas dos outros cursos, com acadêmicos dos outros cursos, e isso é enriquecedor para a formação docente dos nossos acadêmicos do curso de Pedagogia. Na sexta-feira, 31, o encerramento do congresso será por conta do Festival da Canção, apresentado pelos acadêmicos. Fica difícil você prever o grande evento da instituição sem no último dia ter esse festival. Então, na sexta-feira, o encerramento será feito com o Festival da Canção Universitária, onde nossos acadêmicos vão lá mostrar seus talentos de composição, de voz, arranjos. Temos aí vários artistas. É um momento de
de confraternização, é um momento alegre, né? Onde nós também valorizamos os nossos artistas, né? Damos a oportunidade de, pelo menos, o público interno ver isso. Como explicou o professor Clóvis Roberto, o congresso realizado pela Unespar é uma reestruturação da antiga Semana da Cultura, antes realizada pela FAF. Além dos trabalhos acadêmicos, é possível prestigiar a parte cultural da cidade, com as canções apresentadas. Vale a pena conferir esse grande evento. O congresso é aberto ao público, né? Ele tem um público-alvo aí que são os acadêmicos, os estudantes, os professores, os funcionários, enfim, mas ele está aberto ao público. As inscrições são feitas diretamente no site da faculdade, né, do campus de Una Vitória, ao valor de R$ 35,00. Então ele faz a inscrição via online, imprime a inscrição, traz até a tesouraria, paga os R$ 35,00 e daí, ao final do congresso, terá aí um certificado de 40 horas aula. O evento vai contar com mesas de comunicações científicas, conferências e o 4º Festival da Canção Universitária da Unespar, além da 2ª Mostra do Minuto. E acompanhe agora o quadro Fim de Papo com Ayrton Maltauro e eu volto em seguida. Olá, para você uma boa tarde nesta quarta-feira e que temperatura, hein, minha gente? Notícias também em profusão por aí, a semana bastante agitada e movimentada com a realização de alguns eventos. Merece total destaque, aliás, vocês acompanharam a matéria aqui na TV Milênio, agora há pouquinho no nosso jornal, feita pelo repórter Antônio Budal, que está dando destaque e ampla cobertura ao 2º Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unespar, campus de União da Vitória, antiga Faculdade de Filosofia. O diretor Valderdei e sua equipe, com total envolvimento, inclusive motivando os acadêmicos para a realização desse 2º Congresso, que é um sucesso. O evento foi aberto na noite de segunda-feira e só termina na sexta no Cine Luz e na Fundação de Cultura com o festival. Mas eu dou detalhes amanhã na nossa programação, os detalhes finais dessa excelente iniciativa, o 2º Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unespar. Hoje à noite, o Conselho Municipal de Trânsito de Porto União, como TRAN, realiza sua sessão mensal. É norma no sistema de trânsito da Prefeitura de Porto União que sempre na última quarta-feira do mês aconteça a reunião do Conselho Municipal de Trânsito, que é um órgão deliberativo, que avalia uma pauta preparada previamente, contendo sugestões, solicitações e necessidades para ajustes e melhoria do sistema de trânsito do município. A reunião de hoje à noite começa às 19 horas, lá na sala onde o Comutran realiza as suas reuniões na ACIPU. Vale a pena acompanhar. O Budal, inclusive, amanhã vai trazer matéria sobre as medidas que serão aprovadas na noite de hoje. Eu entrevistei o diretor de trânsito de Porto União, César Viganó, que deu explicações sobre o funcionamento desse conselho, que eu volto a repetir, é um órgão de deliberação. A reunião geralmente traz o reflexo das solicitações de vereadores, sugestões da comunidade e necessidades que são avaliadas. Tá certo? Hoje à noite também, ainda em Porto União, o tradicional evento organizado pela nossa estimada colaboradora, professora Terezinha Wolff, diretora da Casa Cultural Castelinha de Balcuri. Trata-se da Tertúlia, que normalmente acontece sempre também na última quarta-feira do mês. O tema, olha que tema bonito e interessante, gente. Uma volta aos anos 60. Vale a pena ouvir de novo. Uma clara referência à sonoridade musical dos movimentos da década de 60. Quem não sabe, quem não lembra, os mais antigos, claro, estou me referindo aos mais antigos, do movimento até hoje lembrado, aclamado, avaliado e estudado, que foi a Jovem Guarda e, em seguida, a Bossa Nova, quase que ao mesmo tempo, né? Aliás, a Bossa Nova até pode-se dizer com raízes anteriores à Jovem Guarda.
Então, hoje à noite, a volta aos anos 60. Imperdível, a partir de 19h30, no Salão Pequeno do Clube Concórdia. Tá certo? Meus amigos, eu entrevistei sábado o vereador Gildo Marcelai. O homem não tem papas na língua. Saído de uma eleição onde buscou uma cadeira na Assembleia Legislativa, ele falou aquilo que estava atravessado. Disse que não recebeu o apoio do seu partido, o PP, e que por esse motivo deve deixar as fileiras, já deve encaminhar um documento ao órgão estadual pedindo a desfiliação e explicando o porquê. Ele vai dizer que o PP de Porto União preferiu apoiar candidaturas alternativas de outros municípios e outras regiões em detrimento da candidatura local. Segundo ele, evidentemente, Gildo Marcelai declarou no microfone da Rádio União em entrevista. Disse que não concorre mais a vereador, esse seu segundo mandato, disse que não é político carreirista e que tem intenções de disputar a eleição de 2016, sem papas na língua. Deixou muito claro isso, Gildo Marcelai, que ou sai candidato a vice numa eventual coligação ou busca a indicação para o executivo pelo partido ao qual estiver filiado. Em nenhuma das hipóteses se configurando, abandona o legislativo, onde disse que não pretende retornar. Senhoras e senhores, a presidente Dilma anunciou a intenção de uma reforma política logo após ser eleita. E eu venho repetindo aqui, sou o amplo defensor de uma reforma política profunda e irrestrita nesse Brasil. Mas se foi ela anunciar isso e a reação em cadeia, orquestrada, partindo do Congresso Nacional. Claro que se o Congresso não for pressionado, se os deputados e senadores não forem pressionados pelas vozes do povo, pela voz popular, pelo movimento de rua, não haverá mudança significativa em termos de reforma política. Significativo, por exemplo, vem vindo do Sergipe, onde serventuários da Justiça anunciaram a paralisação durante 2 dias. São contra os aumentos, contra os vencimentos dos cargos comissionados, querem reposição salarial, valorização salarial da categoria, os serventuários da Justiça daquele estado, e mais, corajosamente, os primeiros a se manifestar nesse sentido nesse país, estão colocando abertamente a sua discordância quanto ao auxílio moradia para o pessoal do judiciário. Corajosa posição, portanto, dos serventuários da Justiça do Sergipe. 2 dias de advertência e paralisação, chamando a atenção para as suas necessidades e para essa visão. E o resto do Brasil, hein? Vai assistir parado os donos do Congresso, mais uma vez, dizerem que eles farão a reforma. Os projetos dormem nos gabinetes de Brasília há quase 20 anos e não se faz nada. E fim de papo. Obrigada, Ayrton. Obrigada a você pela companhia. Eu volto na segunda edição do Milênio Notícias a partir das 7 horas da noite. Fique agora com o Arnaldo Miller e as principais informações do esporte em nossas cidades e região. Tchau, tchau.